O deputado federal Osmar Terra, do MDB, teve alta na manhã desta sexta-feira do Hospital São Lucas, em Porto Alegre. Diagnosticado com Covid-19 no último mês, o parlamentar havia sido internado no dia 22 de novembro. Dos 12 dias que Osmar Terra ficou internado, 7 foram na UTI, de onde saiu na semana passada. Após anunciar que estava com coronavírus, o congressista, que é contra as medidas rígidas de isolamento anunciadas por prefeitos e governadores, foi alvo do ódio do bem na internet. Nós vamos relembrar aqui. Então, a imagem é uma fala, que surgiu na internet, são comentários de internautas que aconteceram no período em que Osmar Terra ficou internado. Nós mostramos isso aqui no programa. Um dos comentários diz o seguinte: o internauta se chama Marcelo. Ele escreveu: Osmar Terra Plana está com Covid, mas ele não precisa ter medo. Afinal, é só uma gripezinha que já foi embora no Brasil em março e não vai matar mais do que 3.000 pessoas. Outro comentário, Mário: hoje vi que Osmar Terra está com Covid e fiquei com pena do Covid. São alguns dos comentários que apareceram na época, nós mostramos aqui no programa. Foi mais uma onda de ódio do bem, Ana? Agora, felizmente, chegando ao fim com a boa notícia da alta do deputado Osmar Terra, Ana? Uma boa notícia, Vitor? Aliás, é sempre uma boa notícia, até quando os detratores, os inimigos políticos, qualquer um que se recupere da Covid, a gente tem que celebrar, É uma pandemia que pegou aí o mundo de uma maneira muito única, de uma maneira histórica. Aprendemos muito dentro do desespero, do pânico, Hoje, inclusive, aprendemos e vimos como essa pandemia e o vírus, eles são usados como armas políticas aí de uma maneira muito vil, de uma maneira muito covarde. E essa turma aí que destila esse ódio do bem não é apenas contra políticos, Esse ódio do bem, essa intolerância que é tolerada por muitos aí na ala esquerda do espectro ideológico, do espectro político, é uma intolerância que ela chega em mulheres, ela chega em mulheres negras, ela chega em negros, essa intolerância chega em homossexuais que não rezam a cartilha da esquerda, a cartilha da turba, da violência virtual, dos jacobinos virtuais, até colocaria assim, porque essas pessoas não querem diversidade de ideias em maneira alguma. Essas pessoas querem colocar todas essas minorias e os grupos, mulheres, homossexuais, negros, em balaios coletivistas, exatamente para fazer o que os políticos estão fazendo nessa pandemia, usar essas pessoas em balaios coletivistas como armas políticas e ideológicas. Essa semana faleceu aqui nos Estados Unidos um dos homens mais espetaculares aí do século, o economista Walter Williams, negro, faleceu aos 84 anos e que enaltecia o capitalismo, a autonomia individual, não se colocava em balaio coletivista por causa da cor da sua pele, muito pelo contrário, ele era avesso ao movimento Black Lives Matter. Ele foi contra toda essa quebradeira aí que o movimento da intolerância do Black Lives Matter, disfarçado aí de ativistas do bem, aplicou durante meses, violência mesmo, colocou o país aí literalmente às cinzas, queimou o país inteiro e muitos estabelecimentos negros, nas comunidades negras. Então, a gente fica feliz com a recuperação aí do deputado Osmar Terra e continuamos aqui quebrando essa espiral do silêncio que escolhe os seus alvos, aí, esses ativistas, escolhe jacobinos virtuais que escolhem os seus alvos não apenas pela cor da pele ou se são homossexuais, mulheres, negros, mas sim pelo espectro político que as pessoas pertencem. Augusto. Ana Paula, você já imaginou como é que você seria, como seria a sua cabeça, se você, ao acordar, tivesse vontade de fazer um comentário desse tipo em relação a qualquer pessoa? Você seria outra. Esse pessoal é um pessoal ressentido, condenado à infelicidade eterna, eles não gostam deles próprios. Eles não têm sentimentos louváveis, eles não sabem o que é isso. Eles são infelizes o tempo todo e essa
E é isso que me consola, porque viver bem é a melhor vingança. Eu vivo de bem com a vida, nós vivemos de bem com a vida e somos normais, a gente tem momentos tristes, tem momentos que nos preocupam. Então, agora, nunca me ocorreu perder tempo para insultar alguém. Eles insultam, quer dizer, o sujeito vê se essa cabeça tem semelhanças com as nossas cabeças, de todos nós aqui no programa e do pessoal que nos acompanha com a alegria. Pensa bem, você chega assim, abre um terminal qualquer, canalha, ponto. Eu não sou normal, eu não estou bem, o problema é meu. Porque se você vai e trava uma discussão serena e inteligente, isso é bom. Agora, com essa gente, aí vale a frase do Milor: da discussão não nasce a luz, da discussão nasce a discussão, ponto. Porque eles são irrecuperáveis. Caras que depois de tantos anos, eles continuam achando assim, que o Lula não roubou, que o PT não fez nada de errado, aí vem uma surra eleitoral extraordinária, não, mas é que eles não entendem bem a história e tal. O Sérgio Moro aceita um trabalho aí para tá aprovado, é o Sérgio Moro. Essa turma de ressentidos é essa turma que eu digo que quando vê o espelho tem vontade de morrer. Eles têm. E a gente tem vontade de viver, porque nós gostamos da vida. E eles não. Então pronto, eles próprios tratam de se ferir com essas coisas que eles mandam pra gente. Então são loucos. Que vivam assim sempre, e muito. Zé. Eu conheço o deputado Osmar Terra há muito tempo, né? Além de ser secretário de saúde, deputado, ministro, né? Ele tem uma vivência muito boa, foi secretário de saúde durante 8 anos e pegou ali o H1N1 quando entrou no Brasil. Ele é um médico, né? Um médico bem consciente, ajudou a implantar no Brasil o SUS, trabalhou com a dona Ruth Cardoso e no governo Fernando Henrique para criar a Comunidade Solidária, que foi um grande problema. O Brasil estava com 45 milhões de miseráveis, segundo as contas lá do Betinho, né? Enfim, ele não apareceu de repente surfando na onda do coronavírus, como muitos apareceram. Esses mercadores do caos, esses que apareceram aí nas propagandas do TSE, dizendo isso e aquilo, dizendo que iam morrer 2 milhões de brasileiros, que o Brasil iria assistir o exército catando corpos nas ruas, né? Esses sim, apareceram diferentes e surfaram nessa onda da pandemia. E Osmar Terra não. Ele é mestre em neurologia, aprendi muito com ele sobre tomada de decisões, e que a neurociência está usando demais, inclusive para a política e para a publicidade, né? O neuromarketing, ele entende muito e é autor da lei em vigor que foi relatada pelo deputado o Givaldo Carimbão, né? Que é a lei antidrogas, que é a lei que propicia um tratamento, o uso das comunidades terapêuticas, mas que não passa a mão na cabeça, que discutiu a fundo sobre a internação compulsória. Ele é o autor desta lei. Então, o deputado Osmar Terra não apareceu surfando em nenhuma onda de pandemia, tem profundidade e tem um trabalho a ser apresentado. Torci muito para a sua recuperação e fico feliz. Fiuza. Felicitar aí o deputado Osmar Terra por ter ultrapassado essa enfermidade, que é complicada, é perigosa. A gente tem sempre que lembrar disso, porque como as medidas contra a enfermidade, a maioria, são totalmente irracionais, não fica parecendo, mas alguns ficam loucos para acusar de minimização, e não é o caso. Mas, Vitor, o principal ponto levantado pelo deputado Osmar Terra foi o seguinte, que o lockdown não salvaria vidas.
que essa medida sem precedentes, extrema, altamente duvidosa, o Osmar Terra disse lá no início, isto não é medida sanitária e as áreas que fizerem isso não terão menos mortes. E ele estava certo. E hoje não é palpite, não. Hoje está demonstrado pelos levantamentos acadêmicos que estão acessíveis para quem quiser ver. E disse mais, o deputado Osmar Terra, disse, o lockdown severo matará mais do que a Covid. E isso também é verdade. E esses levantamentos também estão em tabulação e já indicados por várias instituições insuspeitas. Até a organização Oxfam já citou o número de mortes diárias só por problemas nutricionais. Fora essa tragédia das doenças represadas, fora os suicídios, como a gente teve recentemente aqui nos Pingos, dados já prontos de 2020 sobre Japão e Coreia do Sul, aumentos impressionantes nesses dados. Era isso. Esse era o ponto, né? Quem tiver honestidade reconhecerá. Esse era o ponto, era a principal preocupação do deputado Osmar Terra ao alertar contra essa suposta ética de mandar todo mundo para casa como se isso fosse salvar vidas. Não salva vidas e o deputado Osmar Terra estava certo.